Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula 6 agora, Idade Média. Esse período é um período muito importante dentro da história. A gente vai trabalhar aqui algumas formas ou algumas coisas que acontecem dentro dessa Idade Média. A gente precisa destacar uma coisa, tá? Essa Idade Média é um período aí de 1000 anos. Ela vai desde o século V até o século XV. Se a gente for estabelecer em datas mesmo, ela vai desde 476 até 1453. É o grande período da Idade Média, beleza? Nós falamos que existe a Alta Idade Média e também a Baixa Idade Média. Essa primeira aula aqui, gente, é basicamente sobre a Alta Idade Média. É o período em que ela se consolida, é o período em que ela se forma, ok? Quando nós pensamos em Idade Média, nós precisamos entender primeiro o que está acontecendo, o que aconteceu com o Império Romano. Falei na última aula para vocês que houve o seguinte lá no Império Romano. Por causa do declínio, basicamente da crise que estava acontecendo em Roma, ela foi dividida em duas partes: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, ok? Para ver se arrumava a situação em Roma. Entretanto, isso daí não arrumou a situação em Roma e, na verdade, enfraqueceu ainda mais o Império Romano do Ocidente. E essa parte do Império Romano do Ocidente sofreu com as invasões bárbaras, invasões de povos que não habitavam o Império Romano, beleza? Esses bárbaros basicamente invadiram, destruíram Roma, ocuparam aquela região de Roma, ok? Em contrapartida, o Império Romano do Oriente, ele se manteve, ok? E aí, o que acontece basicamente? O Império Romano do Oriente, além de se manter, ele modifica o seu nome. Ele passa a ser chamado agora de Império Bizantino, pois ele fazia referência à colônia grega de Bizâncio, que foi onde ele foi estabelecido e onde foi a sua capital, ok? Essa capital depois vai ser chamada aí de Constantinopla, e se a gente pegar atualmente, é onde é hoje a cidade turca de Istambul, ou Istambul, né? Beleza? Basicamente é isso que está acontecendo. Então, enquanto o Império Romano do Ocidente, ou o antigo Império Romano do Ocidente, foi invadido pelos bárbaros, o Império Romano do Oriente se estabeleceu ali como Império Romano ou Império Bizantino. Esse Império Bizantino, ele permaneceu por aproximadamente 1000 anos, ok? Ele se consolidou por 1000 anos e teve como seu principal governante Justiniano, que possibilitou uma expansão territorial, ok? Quando nós estudamos a história, o foco não vai para esse lado, o foco vai para cá. O que aconteceu com a região que era ocupada pelo Império Romano do Ocidente? Falei muito. Vamos lá. O que acontece com essa região toda que foi invadida pelos bárbaros? Ela se estabelece agora de uma forma fragmentada. O que antes era um grande império, agora vai ser fragmentado em diversos pedaços de terra. Pedaços de terra esses chamados de feudo, ok? Então é nesse período aqui que surge o que nós chamamos de feudalismo, ok? Os donos desses pedaços de terra eram chamados de senhores feudais, ou seja, os donos das terras, o dono dos feudos, beleza? Esses senhores feudais, eles participavam da nobreza da época, porque eles eram ricos, eles tinham muitas terras, ok? Em contrapartida, nós tínhamos os senhores feudais e nós tínhamos atrás dos senhores feudais os camponeses. Pessoas que não tinham terras, mas que tinham que trabalhar para esses nobres, trabalhar para esses senhores feudais, para conseguirem sobreviver. Tudo bem? Acima de todos eles, havia uma outra classe social chamada de clero. Esse clero era basicamente a Igreja Católica, que, por mais que o Império Romano do Ocidente ele tenha sido destruído, ele tenha sido invadido, a Igreja Católica ela permaneceu poderosa, ela permaneceu com muita influência. E nesse período, gente, a Igreja Católica ela passou a ter cada vez mais influência, ela se tornou cada vez mais poderosa. Tudo bem? O que acontece aqui? Essa Igreja Católica ela conseguiu influenciar tanto no lado ocidental como no lado oriental, lá no Império Bizantino. Beleza? Até que surge um evento, e esse evento vai mudar o cristianismo, que é o que nós chamamos de Grande Cisma do Oriente. Esses membros, então, da Igreja Católica, lá do lado do Império Bizantino, eles resolvem romper com a Igreja Católica Apostólica Romana, aquela Igreja Católica tradicional, beleza? Basicamente, gente, eles rompem com essa Igreja Católica tradicional por causa de uma crença, tá? Isso é importante nós destacarmos, é a questão da iconoclastia, beleza? Eles não acreditavam no culto aos santos.
A Igreja Católica acredita na devoção aos santos, no culto aos santos, enquanto os membros da Igreja Ortodoxa Grega, eles não acreditam, eles são iconoclastas, não acreditam então no culto aos santos. Por isso que é um evento que muda a cristandade, porque ele divide a Igreja Católica em duas partes, algo que era inimaginável para a época, e algo que depois só vai acontecer lá na frente com a Reforma Protestante. Então, quando nós falamos de Alta Idade Média, nós falamos no período de consolidação do feudalismo no lado ocidental e também no período de estabelecimento do Império Bizantino no lado oriental, ok? Agora nós vamos adentrar na próxima aula, na aula 7, na Baixa Idade Média. Nós vamos ver tudo isso daí ruir, principalmente o lado feudal, o lado ocidental da Europa, beleza? Basicamente é isso, gente. Espero que tenham gostado, tenham entendido. Um grande abraço, tchau!